Hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que é um dos mais importantes para o país, principalmente neste momento de crise que estamos vivendo. A burocracia, aquilo que emperra a maioria dos processos e que acaba gerando um problema grande de atraso nas obras, nas atividades comuns, inclusive do cidadão, e também gera a famosa corrupção. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui os vereadores Mazinho, de Vitória, e Davi Ismael, também de Vitória, que estão na comissão de desburocratização criada pela Câmara Municipal de Vitória, Espírito Santo. Mazinho, vamos começar por você. Eu gostaria de saber por quê, né, como que surgiu essa proposta de desburocratização e que vocês estão discutindo, está já num processo já avançado de discussão, inclusive com a revisão da legislação, né? A ideia da comissão surgiu já na campanha mesmo, né? Quando a gente ia conversando com o eleitor, com o empreendedor, com o cidadão, todos eles reclamavam do excesso de burocracia, do excesso de procedimentos internos dentro da prefeitura. Quando eu cheguei na Câmara, depois de eleito, eu vi vários vereadores que identificavam com o mesmo perfil, que também tinham o eleitorado cobrando essas mudanças, essas melhorias, o Davi Ismael, o Luiz Paulo Amorim, o Dalton Neves da região de Nova Palestina, o Sandro Parrini, o Kleber Félix. Então a gente criou a comissão em conjunto, né? Hoje são 5 membros inicialmente em março, quando ela foi criada, e agora já estão com 7 membros, quer dizer, quase um terço, quase metade da Câmara já está na comissão. E o objetivo dela é simplificar a administração. Tanto a administração do Legislativo como a do Executivo. Em 2 meses de trabalho, ontem a gente apresentou um relatório, né, Davi, com muita coisa que já foi feita pela comissão, audiências públicas, reuniões externas, reuniões internas na Câmara, proposta de indicação para a Prefeitura, projetos de lei que já estão tramitando na Câmara. Então a comissão está bem atuante e surgiu mesmo de uma demanda da sociedade capixaba, do cidadão de Vitória. Certo. Outro dia saiu até na primeira página de A Gazeta uma matéria falando sobre a redução da produtividade na fiscalização, né? Ou seja, o percentual que é pago para os fiscais da Prefeitura de Vitória, no caso de multa. Isso a gente recebeu muita reclamação nas 2 reuniões que nós fizemos externas da comissão, uma no centro, na Regional 1, e uma na Regional 2, em Santo Antônio. Então a população questionou essa questão de que os fiscais estavam multando indiscriminadamente. Nós fomos levantar na legislação e realmente a legislação ela fala que o fiscal recebe 40% da multa que ele aplica, fiscal de postura, fiscal de obras. Então a comissão começou a questionar isso e ontem nós fizemos na reunião ordinária da comissão, nós ouvimos o sindicato e até o sindicato se colocou contrário a esse tipo de produtividade. Sim, então nós estamos agora tentando, vamos tentar um esforço junto à Prefeitura para regulamentar uma lei que já existe de 2015, que fala que acaba com a produtividade por multa e cria uma produtividade por meritocracia, que é o que a gente acha o ideal, né? Quem trabalha melhor, quem colabora mais com o cidadão, com o empreendedor para ele se regularizar, recebe uma pontuação e no final do mês recebe um valor. Certo. Davi, como que você está sentindo aí os trabalhos? Você está tendo uma adesão boa, inclusive da população e internamente a Câmara também de Vitória? Quero também agradecer a oportunidade de conversar com você, Almir, ao lado do vereador Mazinho, sobre aquilo que temos feito no novo tempo de fazer política. Os 7 vereadores que hoje compõem a comissão precisa também ser pontuado, que são 7 vereadores bem jovens, sim, bem antenados com aquilo que a população tem desejado. E desejado, inclusive, ter de volta o direito de empreender, o direito de produzir, o direito de voltar a acreditar na política e enxergar nos políticos como agentes transformadores de uma realidade que tem sido muito dura, que é conseguir empreender na cidade de Vitória.
E a gente começa a somar forças. Não há resistência, não há briga contra poderes, entre poderes. O que há é sentimento comum que algo precisava ser feito. E a Câmara de Vitória, sob a liderança do vereador Vinícius Simões, topou isso e nos permitiu criar a comissão, nos juntarmos e já darmos resultados. Temos ações concretas, resultados concretos de uma comissão presidida pelo vereador Mazinho. Uma simplificação de procedimentos internos, com dispensa, inclusive, de alvarás para alguns tipos de obras. Isso já é resultado da atuação dessa comissão da desburocratização. Mazinho, você pode fazer uma exemplificação de como que isso pode reduzir? Eu vou dar um exemplo de um estudo que nós fizemos, que eu acho que é a espinha dorsal aí do problema de você conseguir empreender na cidade. Sim. Hoje, vários bairros, você não consegue o certificado de conclusão de obra, que é o antigo ABITS, né? Sim. Então, prédios antigos de 40 anos, 50 anos, 100 anos, que você o cidadão vai para lá para montar um consultório médico e ele não consegue o alvará de localização e funcionamento porque exige ABITS, exige o certificado de conclusão de obra. Então, esse é um empecilho. E o ABITS nada mais é do que um ato administrativo da própria prefeitura. Sim. Né? Que a gente apresentou um projeto de lei por indicação, porque eu não poderia tramitar na Câmara, para a prefeitura, dispensando o ABITS em alguns casos. Você tem um laudo de um engenheiro dizendo que aquele prédio está ok, que não tem problema de cair, tal. Você tem a vistoria do bombeiro. Você tem uma planta, apresentar uma planta baixa, uma planta daquele imóvel. Encaminhou isso para a prefeitura te liberaria do ABITS. Isso ia melhorar muito o ambiente de negócio na cidade de Vitória. No centro da cidade, por exemplo, tem vários incentivos que são feitos pela própria prefeitura para que o empreendedor vá para lá, só que ele não consegue ir. Nós temos lá incentivo de 2% de ISS, em vez de 5%, quem vai para o centro em várias atividades tem 2%. Só que o cara não vai para lá, o empreendedor não vai para lá porque ele não consegue o alvará de localização e funcionamento. Então isso impede que se empreenda ali. Então seria uma solução, então nós estamos cobrando da prefeitura, já encaminhamos um projeto pronto. Então são esse tipo de ação que a comissão está estudando, buscando e apresentando sugestões. Davi, como é que está composta a comissão e como que está sendo feito o cronograma de trabalho? O vereador Mazinho, ao criar a comissão, teve o apoio de 4 vereadores de imediato. Mas o objetivo é conseguirmos termos uma mentalidade na Câmara de Vitória, em todos os vereadores, favorável ao ambiente de negócios. Hoje nós temos ali representados, eu estou acompanhando, a vice-presidência do vereador Sandro Parrini, que também é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Luiz Paulo Amorim, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Hoje tem a oportunidade de estar trabalhando na Comissão de Políticas Urbanas, discutindo um novo PDU de Vitória, vereador Kleber Félix, vereador Natan e vereador Dalton. Então, numericamente, temos uma representatividade significativa. Mas muito mais do que isso, nós temos refletido a necessidade da população de uma nova mentalidade de vereadores. Certo. E como tem sido a aceitação do prefeito, do executivo, de uma maneira geral? Desde o começo da criação da comissão, eu venho conversando com o executivo que a comissão nada mais é do que um suporte para ajudar a própria prefeitura. Sim. Né? Inclusive para deslanchar melhor exatamente, as obras, né? Exatamente, porque você tem muita dificuldade, às vezes, interna. Às vezes o gestor, você já foi secretário, você sabe como ele funciona. Às vezes você como gestor, você tem várias ideias, mas a burocracia embaixo te emperra de você fazer. Aliás, né? A burocracia no Brasil inteiro, né? Muitas das vezes o servidor ele não quer sair do quadrado, da caixinha dele, né? Então ele está acostumado a fazer aquele procedimento. Se você traz algo novo para dentro, ele não aceita. Ele fala, não, eu faço desse jeito há 20 anos. Não vou fazer do jeito agora diferente. E o mundo hoje é muito dinâmico, né? As coisas mudam, a tecnologia tá aí. Então a gente tem ainda no setor público essa dificuldade de se implantar tecnologia, implantar novos procedimentos. E com uma comissão pressionando externamente, com o apoio da sociedade, que isso é muito importante, o vereador Davi falou um pouco disso, nós estamos tendo um apoio muito forte dos movimentos organizados, dos micro e pequenos empreendedores,
né, dos movimentos locais, por exemplo, a União do Centro, a CDL. Então, essas entidades, elas estão indo lá para dentro da Câmara para apoiar a comissão e apoiar os projetos. Então, isso ajuda muito, fortalece muito a comissão. Então, eu acho que a Prefeitura tem que ver com bons olhos o trabalho da comissão, porque ela está realmente para ajudar, para mostrar o que tem problema. Nós não vamos deixar de mostrar onde está o problema. Isso nós temos que mostrar, como esse caso dos fiscais, né? Então, nós estamos com o objetivo de colaborar. E acho que a Prefeitura está vendo com bons olhos. E apesar de ultrapassado um conceito de base e oposição, que é algo que a nossa Constituição orienta que sejamos de harmônicos e independentes, a gente tem na composição da comissão, via de regra, vereadores que caminham ao lado do prefeito, praticamente a sua totalidade, tirando o vereador Roberto, que se posiciona de forma independente. Então, o que nós queremos é apontar um caminho. Nós queremos reconhecer que a Prefeitura de Vitória tem feito alguns avanços, tem outros que merecem ser apontados. E a comissão se dispõe a apontar caminhos para simplificar. E quando tem alguém assim estudando, mostrando com mais celeridade, porque a Câmara está conseguindo ter muito mais celeridade do que a Prefeitura, em alguns casos, né, Davi? A gente consegue aprovar um projeto de lei mais rápido na Câmara. Às vezes você manda uma indicação para a Prefeitura, fica meses, anos rodando internamente, porque todo mundo tem que dar um pitaco. Então a gente já está fazendo um estudo lá interno com mais celeridade, então isso colabora até com a Prefeitura para ela ver que não, isso aqui tem que fazer. Inclusive a Instrução Normativa 02 foi feita esse ano. Esse ano foi feito pela Prefeitura também um decreto que o alvará mudou de 3 para 5 anos. Isso ajuda muito também o empreendedor. Então isso é trabalho da comissão de pressionar, de mostrar que tem que mudar. E com a ajuda dos meios de comunicação, né, nessas entrevistas que a gente está aqui hoje com vocês, isso ajuda muito também a sociedade saber que existe e apoiar a comissão. Certo. Eu me lembro que numa certa época, nos Estados Unidos, houve uma discussão entre republicanos e democratas, né, que são os dois maiores partidos americanos, sobre a questão da desregulamentação, que é o processo de você simplificar as legislações. Quer dizer, o sistema democrático, as câmaras, os congressos, né, muitas vezes se preocupam em legislar, em emitir novas leis, e essas novas leis acabam criando uma carapaça, uma camisa de força que engessa toda a economia e torna mais cara a produção, né? E isso, não está na hora hoje do Brasil fazer um sistema semelhante, desregulamentar um pouco, desjudicializar as decisões públicas? Eu acho que já começamos a fazer isso na cidade de Vitória. Acho que esse é o sentido da Comissão de Desburocratização. É essa mentalidade da Comissão de Políticas Urbanas que está discutindo o novo PDU de Vitória. Permitir as pessoas a empreender. As pessoas precisam conseguir empreender. O novo PDU de Vitória, para você ter ideia, Almir, você libera as 8 primeiras vagas do comércio para facilitar. Isso significa dizer que um comércio de até 320 metros quadrados não vai precisar mais ofertar nenhum tipo de vaga. Isso também, esse mesmo olhar, se dá para o reconhecimento do papel social das igrejas. Você vira e fala assim, a igreja é muito importante no meio da sociedade. Eu preciso facilitar a implantação de igrejas, porque ela tem um papel social que merece ser reconhecido. Eu vou lá e libero a exigência de vaga para igrejas de até 500 metros quadrados. Então, são ações já praticadas na cidade de Vitória que exemplificam uma mentalidade pela desregulamentação. Nós lançamos um projeto pela comissão, tem uns 15, 20 dias, exatamente para desregulamentar e organizar a legislação municipal. A gente nomeou de 10 menos, né? Nós revogamos uma lei só, 10 leis que nós consideramos que não tinham muita utilidade na cidade. Leis nomeando dias, por exemplo, dia do vizinho, dia do supermercado, leis que não eram utilizadas, existiam, mas não serviam para nada. Por exemplo, a lei que falava que tinha que ter um vigia noturno contratado para a prefeitura para velórios à noite. Só para o velório à noite ali, você tinha que contratar alguém para botar do lado. Aumentando cada vez mais o custo da máquina pública. Exatamente. Então a gente está fazendo uma limpa dessas leis que a gente entende que não tem muita necessidade.
A ideia é fazer um calendário municipal de datas comemorativas, em vez de ficar lá com 200 leis nomeando datas, a gente puxar tudo para um calendário só. Se for algum vereador for alterar alguma data, a dia do jornalista não existe ainda, nós vamos colocar no calendário, se altera a lei do calendário, não faz uma lei nova. Nós vamos levantar e tentar revogar as leis autorizativas, que elas não existem mais. E depois, no site da Câmara, a gente organizar as leis por leis mais importantes para a cidade. PDU, como o vereador Davi falou, a lei de código de postura, o código de meio ambiente, separar numa aba ali onde o cidadão pode ter acesso com mais facilidade às leis que são mais importantes. E separar depois por temas, meio ambiente, segurança, leis que dizem respeito àqueles assuntos. Então a gente vamos organizar a legislação e revogar o que a gente entender que não tem utilidade, é inconstitucional, né? A lei foi criada, mas está lá na gaveta. E uma nova lei pode surgir, né? A partir daí, uma lei talvez da desburocratização, são várias, algumas, né? Não sei como que vocês pretendem desenvolver isso, criando novos mecanismos que estejam mais sintonizados com as mídias sociais, com a internet, o que pode ser obtido, né? Mais atual. Mais atual. Mais né? atual. O mundo mudou, né? Nós temos hoje diversos códigos que merecem uma reflexão e uma modernização dessas práticas, da forma que se regulamentou. Sim. Talvez é hora dos vereadores não produzirem quantidade, e sim desenvolverem qualidade. A população espera mais dos vereadores. Talvez até o entendimento do papel do vereador, né? Sim. O vereador não é só para fazer lei, né? Quer dizer, se não há necessidade da lei, zelar pela fiscalização do trabalho executivo, ouvir mais os seus eleitores, né? Na base, o que eles necessitam, e encontrar uma solução talvez com o executivo de como, dentro daqueles recursos que são limitados pelo orçamento do município, né? Encontrar uma fórmula de fazer obras necessárias, né? E que possam ser execuídas. Nós estamos conversando muito lá na Câmara, os vereadores estão comprando a ideia de, ao invés de você criar novas leis, você modernizar e melhorar as que já existem, né, alterando um artigo, incrementando um inciso, um parágrafo. Não, algumas não? Isso aí é o projeto de revogação que nós estamos fazendo. Sim. Vereador Mazinho, merece ser pontuado que em Vitória nós temos 9 mil leis. Como assegurar às pessoas o direito de conhecer o que temos de legislação com um quantitativo tão absurdo? Ninguém tem conhecimento daquilo que se tem de direito e de dever através das leis municipais. É possível. E uma outra ação que até às vezes é mais importante você criar novas leis, é você fiscalizar as que já existem. Porque tem muita lei boa. Eu vou dar um exemplo que a gente está falando muito lá na Câmara, a lei da pichação, né? Que é muito detalhada, a pessoa que vai lá no patrimônio público, privado, picha, tem punição, tem quem que tem que punir. Então, só que ninguém fiscaliza. Então nós estamos cobrando a prefeitura, através da guarda municipal, que tem 160 câmaras na cidade de vídeo monitoramento, que quando vê uma pessoa dessa, manda uma viatura, prenda esse rapaz, faça um laudo que ele pague, ressarça o privado público, que está na lei. Então assim, falta às vezes a gente fiscalizar as leis que já existem e cobrar a fiscalização. O que eu encontrei é que a nova composição da Câmara de Vereadores possibilitou esse ambiente interno favorável. O vereador Mazinho destacou que a renovação foram de 9 vereadores. Nós temos 9 novatos que trouxeram aos vereadores que permaneceram uma interatividade com a população muito grande, que trouxeram uma nova forma de fazer política, mais conectada, e que começa a dar respostas, e não tenho dúvidas que a população passará a enxergar o Poder Legislativo Municipal melhor. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate, que tem muita coisa ainda para falar sobre a desburocratização.